Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A ti, Senhor, toda honra e glória. Louvamos o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais um dia, para glorificar o nome do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, os que já estão adentrando, sejam bem-vindos. Que Deus possa os abençoá-los grandemente. Hoje estamos dando continuidade, na palavra, no ensino, naquilo que o Senhor tem aí colocado no coração de todos nós. E aqui estamos mais um dia, pela graça e pela misericórdia do Senhor, para poder estar transmitindo, refletindo e aprendendo juntamente com os irmãos mais um dia. E eu louvo a Deus pela vida de todos os que estão adentrando aí, todos os que vão assistir depois, com o tempo, e que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por esse privilégio que Ele está nos concedendo de mais um dia. Então é um sinal que a misericórdia dele nos alcançou. Então vamos orar. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, graças te damos, Senhor, pela tua imensa bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, que nos alcança, Senhor, neste momento, nessa hora, nesse dia, e que nos traz, Senhor, em nosso entendimento, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos livrado, que o Senhor tem nos abençoado, nos trazendo, Senhor, ao nosso entendimento, que somos pecadores e somos completamente dependentes de Ti, do Teu amor, da Tua misericórdia. Abençoe, Senhor, as vidas que estarão adentrando nessa live, abençoe, Senhor, a vida das pessoas que estarão assistindo posteriormente. Abençoe, Senhor, a nossa vida, abençoe a vida dos que estarão assistindo, Senhor, e que estarão passando por algum tipo de enfermidade, de necessidade. Que o Senhor venha derramar a paz de espírito, que o Senhor venha orientar, trazer palavras de salvação, encher os teus servos do teu amor e da tua misericórdia. E que todo, Senhor, como um todo, possa reverenciar, adorar e engrandecer o teu nome, porque o Senhor é santo e a sua santidade e misericórdia dura para todo sempre. Em nome de Jesus, te agradecemos. Fica conosco, Senhor, enche a nossa vida e fale aos nossos corações através da tua mensagem de hoje, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. A paz aos irmãos que já adentraram aí. Foram muitos nomes, eu não vou lembrar, mas que Deus abençoe cada um dos irmãos que está adentrando e que possamos estar juntos, a partir desse momento, crescendo e aprendendo todos juntos com a palavra do Senhor. E eu louvo a Deus por você estar aí disponibilizando o seu tempo para estar aprendendo com todos nós. Que Deus o abençoe. Como foi falado na última vez em qual eu estive ministrando, na quinta, a gente começou a falar sobre perdão, e agora me deram aí a incumbência, esse privilégio de estar falando um pouquinho mais. Então eu vou, de uma certa forma, estar fazendo uma reflexão dentro da palavra de Deus, breve, para que nós possamos crescer na graça, no entendimento e entender o verdadeiro valor de estarmos aos pés do Senhor Jesus. Na última semana a gente falou sobre perdão, só vou relembrar um pouquinho os irmãos. A gente falou, eu sei que vocês lembram, obviamente, e a gente falou sobre o perdão, perdoar o nosso próximo, perdoar o nosso irmão, o quanto nós devemos perdoar, o porquê nós devemos perdoar, por que nós devemos perdoar. Essas foram as três linhas aí que a gente abrangeu nos livros, e a gente mencionou que perdoar é um exercício de misericórdia, E hoje vamos estar falando aí sobre, dar continuidade, nesse mesmo tema, mas está abrangendo mais sobre o benefício, que na verdade o perdão é o benefício de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria de estar fazendo uma breve reflexão com você no livro de João, capítulo 8. Abra a tua palavra. Livro de João, capítulo 8. Glória a Deus. Verso do 1 ao 11. Essa mensagem a gente entende, sabe,
que quando Jesus perdoa e traz o perdão diante daquelas pessoas, ele fala sobre salvação, né? Então, no capítulo 8, verso 1 ao 11, você que está anotando aí, então fala sobre salvação. E nós também podemos tirar alguns ensinamentos aí para a nossa vida cotidiana, né? E também aprender um pouco mais e entender um pouco mais desse benefício que nós podemos desfrutar. Vamos lá, vou fazer a leitura. Acompanhe comigo. Livro de João, capítulo 8, do 1 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé, diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Nós vemos aqui que esse relato, nesses 11 versículos, nós vemos que Jesus está, como diz aqui no primeiro verso, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus foi tirar o seu período de oração e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se lhe ensinava. Então nós vemos aqui que Jesus foi tirar o seu período de oração. Jesus nos ensina desde o princípio, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos Jesus nos ensinando a ter essa conversa, tanto é que eles ensinam os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Então nós entendemos que o próprio Cristo já trazia isso com ele para trazer como ensino nas nossas vidas, a questão da oração, de falar com o Pai. E nós vemos que uma coisa interessante que a gente analisa aqui, logo nesses primeiros versos, que quem quer aprender é o primeiro que chega, né? Você vê que logo pela manhã Jesus já estava ali, e todo o povo, como diz a palavra, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-los e ensinava. Então Jesus estava ali já ensinando o povo, quando de repente é interrompido. Toda vez que há um ensino da parte de Deus, o inimigo fica furioso e tenta derrubar, tenta atrapalhar. E nós vemos aqui no verso 3, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? De acordo com essa narrativa que nós podemos analisar, nós vemos que os escribas, os senhores da lei e os fariseus, pegam uma mulher em adultério e a trazem diante do Senhor. Obviamente nós podemos analisar que pelo fato dele estar apresentando essa mulher diante das pessoas que ali estavam juntamente com Jesus no templo, segundo a narrativa, relata que essa mulher foi pega em ato de adultério, ou seja, ela estava consumando o ato, então estava num ato pecaminoso. Segundo a lei de Moisés, Levíticos 20:20, essa mulher deveria ser apedrejada. Mas o relato que nós vemos aqui, que logo mais abaixo, ele diz assim: E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivesse de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então, eles queriam achar naquela situação uma maneira de acusar Jesus. Nós vemos que nos outros capítulos anteriores, você analisa que eles tentaram de todas as maneiras, diversas maneiras, persuadir Jesus para o engano.
Porque à medida que Jesus estava crescendo, estava ensinando, operando milagres, maravilhas e ensinando o povo, ele começou a se tornar perigoso. Então, segundo o que eles acreditavam, que eles deveriam encontrar uma maneira de parar Jesus. E aqui o próprio relato desse versículo, desse capítulo, diz que eles queriam intentar contra Cristo para poder fazer com que ele viesse ser pegado ou ser pego de alguma maneira, na contradição da lei ou na contradição da regra. Porque o que nós entendemos aqui, naquele período de tempo, Jerusalém, ele estava sobre o domínio, no caso sobre estava Roma, no domínio romano. Então, Jesus aqui, ele estava tentando atentar contra Cristo para poder desmerecer tudo aquilo que Jesus havia falado, tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Então, quando eles trazem essa mulher diante de Jesus para apresentar, obviamente eles não chegaram com educação, não chegaram falando mansamente, pedindo licença, não. Obviamente eles já viriam gritando, fazendo algazarra para chamarem a atenção. Porque a intenção deles era defamar, a intenção deles era chamar a atenção para que Jesus viesse fazer um julgamento. E naquele julgamento, de uma certa maneira, eles fizessem com que Jesus se autocondenasse. Porque eu vou te explicar. Porque quando, segundo a lei, como a lei diz, tais mulheres deveriam ser apedrejadas. Mas quando eles trouxeram essa mulher, segundo a lei, aquele que está cometendo adultério, tanto a adúltera como o adúltero, no caso o homem, porque não há como ela fazer um adultério sozinha, então os dois deveriam ser apresentados. E no texto aqui nós vemos claramente que só está a mulher sendo apresentada, então já era um erro. A intenção dele era tão maligna de atentar contra Cristo que eles esqueceram desse pormenor. Então eles trouxeram essa mulher diante de Cristo para tentar incriminá-lo, porque se Jesus falasse, então apedreja ela, ele estaria a favor da lei dos judeus, mas contra a lei romana, porque segundo a lei romana eles deveriam ter um julgamento, de acordo com a lei romana, antes de qualquer tipo de apedrejamento ou qualquer tipo de sentença. E segundo a lei judaica, ele estaria agindo corretamente, por outro ponto não, porque precisaria dos dois. Então nós vemos aqui que eles se preocupavam mesmo em trazer Jesus com que Jesus se contradizesse naquilo que ensinava. Porque se ele mandasse apedrejar, eles iam falar, mas ele está pregando sobre amor, sobre redenção, que ele é o Filho de Deus, e está descumprindo uma própria regra que o seu pai disse. Porque se ele mandasse apedrejar, ele estaria cumprindo a regra e descumprindo a dos romanos. Se ele não mandasse apedrejar, ele estaria descumprindo a regra dos judeus e cumprindo a dos romanos. Então, querendo ou não, de uma certa forma, na forma humana, Jesus não tinha saída. A maneira que se ele respondesse sim para os judeus e não para os romanos contra a lei, ele estaria negligenciando de uma certa forma. Mas a palavra é bem clara em tudo isso e diz assim, isso dizia eles tentando para que tivesse de acusar. Mas Jesus inclinando-se escreviam com o dedo na terra. Então nós vemos aqui, de todo esse cenário, Jesus sempre na sua tranquilidade, na sua calma. E quando essa mulher é trazida diante daquelas pessoas, a gente pode analisar a exposição do pecado daquela mulher. Ela foi exposta, ela foi colocada diante daquelas pessoas que ali assistiam, que ali viam, vendo a hipocrisia dos escribas e dos fariseus, que segundo a tradição, deveriam estar instruindo ela, deveriam estar ensinando com aquilo e não criando esse tipo de situação. Então nós vemos que uma mulher pega no ato de adultério, podemos sim imaginar na situação em que aquela mulher estava, porque segundo a tradição, quando há esse ato, segundo a lei, quando há esse ato de adultério, a pessoa é exposta, provavelmente as roupas dela estariam rasgadas, então elas estariam praticamente desnuda, nua, digamos assim, com o cabelo todo solto, então pegou no ato, então obviamente eles retiraram ela de onde ela estava e foram levando ela para a cidade até a entrada do templo, porque a palavra fala que Jesus, só um minutinho, deixa eu tomar água aqui. Porque a palavra fala que Jesus estava ensinando na porta do templo. Até mesmo se houvesse um julgamento, se assim fosse, ela deveria ser apedrejada fora da cidade. Então ela deveria ser retirada daquele local e levada para um outro local fora da cidade, que ainda assim aumentaria ainda mais a sua humilhação. Então o que nós vemos nesse cenário são pessoas ali assistindo, são pessoas ali vendo tudo aquilo, e de uma certa maneira talvez conhecia a mulher, não sabemos, mas é bem provável que sim,
pessoas julgando, né, pelo fato dela ter adulterado, pessoas condenando, assim mesmo com os escribas e com os fariseus que estavam ali intencionados, com a má intenção em pegar Jesus e não estava preocupado com a exposição da mulher, porque a intenção era mesmo fazer com que Jesus entrasse em contradição com todos os seus ensinos. Então nós vemos que eles perguntam a Jesus: mas na lei mandou Moisés que tais pessoas sejam apedrejadas. Pois tu, o que dizes? O que você fala? O que você tem a dizer, Jesus, sobre isso? Qual é a sua opinião em relação a isso? Mesmo que Jesus desse a sentença favorável ou não para eles, ele não poderia, porque segundo a tradição romana, no sentido romano, aí, para poder ter um julgamento, são 23 anciões que precisam, 23 pessoas responsáveis para dar um veredito. E 13 precisam concordar. É assim também na democracia, né? Assim, quem trabalha com essas coisas aí de juiz entende que precisa de um veredito. Naquele tempo precisava de 23 pessoas, ainda assim tinha que ter 2 testemunhas. Então tinha que ser 13 pessoas para dar esse veredito. Mas eles queriam, de uma certa forma, incriminar Jesus. E Jesus está ali com a sua paciência, tranquilo, ensinando, né, vendo toda aquela situação, todo aquele alvoroço, escrevendo na terra. Há alguns acadêmicos, alguns estudiosos acreditam que não se sabe, né, porque a Bíblia não nos dá respaldo, dizendo o que realmente Jesus estava escrevendo. Há pessoas que criam hipóteses aí, que talvez seja isso, talvez seja aquilo, mas não se sabe exatamente o que é que Jesus estaria escrevendo. Há hipótese de algumas pessoas acreditam que talvez Jesus estava escrevendo para que as atenções fossem retiradas daquela mulher, para que eles prestassem atenção em Cristo, para que aquela mulher pudesse, no seu ato vergonhoso, de vergonha, de humilhação, pudesse estar ali se recompondo e tirando, né, o foco para aquela situação, tirando o foco daquela situação e focando em Cristo. Todos aguardavam uma resposta. Todos aguardavam ali o que Jesus poderia falar. E, obviamente, os escribas, né, ali e os fariseus estavam celebrando, porque independente da resposta de Cristo, assim eles criam, independente da resposta de Cristo, eles pegariam Cristo. Independente se ele dissesse se vai favorecer os judeus, ele vai contra Roma. E se ele favorecer Roma, ele vai contra os judeus. Então, Jesus não teria hipótese. E nós vemos essa humilhação diante daquelas pessoas. E aí entra um fato importante. Diante daquela multidão que assistia, muitas pessoas talvez estavam ali julgando, né? Às vezes não estavam nem entendendo, mas estavam lá falando mal também, julgando, condenando, dizendo que talvez conhecia ou sabia. Isso acontece muitas vezes nos nossos dias. Julgando, apontando o dedo, dizendo coisas que não deveriam, até mesmo falando coisas que não deveriam. E no decorrer do versículo, diz assim, versículo 6. E isso diziam eles, no finalzinho, a parte B. Mas Jesus, inclinando-se, escreviam com o dedo na terra. Enquanto Jesus escrevia, havia-se ali por trás falatórios, acusações, não somente dos escribas e nem dos fariseus, mas também das outras pessoas que estavam vendo aquele pecado exposto, estavam vendo aquela situação constrangedora que aquela mulher passava naquele momento. E nós vemos aqui que Jesus, no versículo 7, diz assim, Jesus dá uma exclamação, a resposta de Jesus é uma exclamação que nos cala, que os calou e que nos cala por toda a eternidade. Ele diz assim, e como insistiam perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Quando Jesus exclama, aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Por que calou-lhes? Por que nos cala? Porque quando Jesus ele fala, ele responde nessa exclamação à vida daquelas pessoas, ele afeta o interior, ele afeta o âmago, ele afeta a mente das pessoas. Ele afeta diretamente. Eles não esperavam por essa resposta. Eles esperavam sim ou não. Eles não esperavam que a resposta quem daria seria eles mesmos. A resposta quem trazia seria eles mesmos. E quando Jesus dá essa... Ele não disse, não, apedreja. Ou disse, não apedreja. Ele só disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem nenhum tipo de pecado, que seja o primeiro a injustiça, seja o primeiro a julgar, seja o primeiro a falar, seja o primeiro a apontar o dedo. E ele disse, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra.
Quando ouviram isso, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. No verso 9, quando diz dessa maneira, quando ouviram isso, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos, e ficaram somente Jesus. Por quê? Porque nós entendemos que os anciões, no caso, né, são as pessoas mais velhas. Querendo ou não, verdade, acredite você ou acredite não, nós acreditamos que sim, que as pessoas mais velhas ela têm mais experiência, têm mais o que ensinar, têm mais o que transmitir para os mais novos, para os mais jovens, por conta da experiência de vida que eles vão ganhando ao longo dos anos, ao longo do tempo. E aqui nós vemos que os que tinham mais experiência, ou seja, os que tinham mais maturidade, digamos assim, maturidade espiritual e maturidade com Cristo, mais experiências de vida, de relacionamento com o próprio Deus, com o próprio Cristo, se sentiram, né, no posição de, opa, peraí, quem sou eu para julgar? E a um eles foram deixando, a um eles foram retirando-se, a um eles foram abandonando, porque eles sentiram, opa, peraí, agora Jesus me pegou, né? Agora Jesus me pegou, porque se eles sentiram que eles estavam ali na multidão em atos de justiça, falando, clamando, dizendo que ela deveria mesmo ser daquele jeito, porque é a lei que fala, porque a maioria das pessoas ali eram judias, obviamente. Então eles eram conhecedores da lei, e é o que a lei realmente diz. Só que nesse fato deveriam apresentar duas pessoas e não somente a mulher. Então eles estavam ali dizendo, mas agora não tenho condição de fazer isso. E um a um foram deixando, foram saindo, foram abandonando, foram deixando de lado, foram reconhecendo as suas falhas, os seus pecados, os seus erros. Então o que esse versículo traz ao nosso entendimento é que a maturidade que nós ganhamos com Deus todos os dias, na nossa devoção, na nossa oração, na nossa desintoxicação espiritual, nos faz entender o quão pecadores nós somos. Quantos de nós, às vezes, não estamos nessa posição aí de escribas e fariseus acusando os pecados uns dos outros, ou olhando, mesmo que o nosso pecado não seja igual ao dessa mulher de adultério, mas o meu e o seu pecado existe. Ele só tem um nome diferente. Porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós precisamos da remissão dos pecados. Todos os dias nós precisamos estar nos orientando, buscando, porque Jesus nos livrou da condenação eterna. Nós cremos assim. Ele se entregou na cruz do Calvário por amor a nós, nos entregamos na cruz. Ele se entregou na cruz e nós tomamos posse pela fé disso. Só que a nossa natureza pecaminosa, ela continua. A nossa natureza pecaminosa, ela continua nos afligindo todos os dias. A nossa natureza adâmica, digamos assim, ela está a todo momento aflorando. Então, às vezes, nós podemos sim nos sentir como esses escribas, como essas pessoas que estavam ali julgando, querendo condenar, ou falando mal, ou até mesmo fofocando, observando, olha, viu lá, você viu aquilo outro. Então, esse sentimento aí, que nos traz dessa sessão, desse versículo, nos mostra que essa maturidade nos faz reconhecer o quão pecadores nós somos. O fato de termos entregado a nossa vida a Jesus e hoje é Ele que habita em nós, não tira de nós essa natureza pecaminosa que todo dia está batendo na nossa porta. Se eu te perguntar quantas vezes nós pecamos hoje, quantas vezes nós erramos hoje, não vou dizer ontem, nem antes de ontem, eu estou dizendo hoje. Quantas vezes nós erramos? O que é que nós vimos? O que é que nós pensamos? Bom, mas tem quem possa dizer, mas você não aceitou a Cristo? Você não é batizado no Espírito Santo? Você não é um estudioso da Bíblia? Você não conhece a Jesus? Você prega, você ensina, você fala sobre Cristo? E como assim? Somos pecadores, sim. Somos pecadores, sim. E pecamos a todo momento, se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos a Cristo verdadeiramente, na palavra, no ensino, nós vamos dar espaço cada vez mais para que esse pecado venha florar na nossa vida. Para que nós venhamos, ao invés de olharmos para nós mesmos, para o nosso interior, observar o pecado alheio, condenar. Nós não estamos em situações. No versículo 9, esse ensino nos mostra que nós não estamos em condições diferentes dessa mulher. Nós não somos mais
assim santos e nem mais pecadores. Somos todos iguais e estamos no mesmo nível. Estamos no mesmo nível de pecado dessa mulher adúltera. Como eu disse anteriormente, o pecado que nos assola, às vezes não seja o de adúltero ou de adúltera, mas pode ser um qualquer outro, mas ele existe. E se a gente não permitir que Cristo nos domine e nos ajude a lutar, porque precisamos da ajuda do Espírito Santo, sim, todos os dias. E esse pecado e essa vida pecaminosa, ela vai nos seguir até os últimos dias das nossas vidas. Então nós precisamos estar lutando frequentemente nesse sentido de que Jesus nos ajude, de que Jesus nos liberte, de que Jesus traga nosso entendimento, a vontade, o querer de estudar, de ler, mas o pecado está a todo momento. Se nós pararmos de estudar, se nós pararmos de nos dedicar, se nós pararmos de orientarmos na palavra de Deus, o pecado toma conta da nossa vida. Continuando, no verso 10 diz assim: e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus tinha todo o direito. Porque ele mesmo, quando ele faz essa exclamação nesse versículo 7, de quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, Jesus poderia ter atirado a pedra nela. Jesus poderia ter dado uma pedrada na cabeça dela. Porque Jesus não tinha mancha, nem mácula, nem pecado. Ele era o único justo, ele é o único justo e será o único justo que estava diante daquela mulher. Ele poderia muito bem pegar uma pedra e acertar a cabeça dela e fazer o julgamento por ele mesmo, porque ele não tinha pecado, mas Jesus escolheu amá-la. Jesus escolheu olhar para ela em amor, assim como ele olhou para mim, para você, para nós. Ele olhou para ela que é pecadora, para uma adúltera. Ele olha para uma pessoa que está viciada em droga. Ele olha para uma pessoa que o rejeita, que não o conhece. Ele olha para todos nós com o mesmo olhar. Ele olha para mim e para você como uma alma que precisa do amor. Ele olha para mim e para você como uma alma que precisa do perdão, da regeneração que há dentro de nós, dessa libertação da condenação eterna que nós necessitamos. Então quando Jesus se entrega por amor a nós, ele sabe de tudo isso. Ele sabe que nós vamos errar, ele sabe que nós vamos pecar, porque a natureza pecaminosa, ela coabita conosco todos os dias, então nós precisamos desvencilhar todos os dias disso. E todos os dias nós necessitamos desse benefício de Deus para as nossas vidas, que se chama perdão. Perdão é o exercício da misericórdia, também de Cristo, sobre as nossas vidas, porque nós necessitamos desse Deus a todo momento, a toda hora. E Jesus disse assim: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Na outra versão diz: vai e mude de vida, abandone a sua vida. Nessa outra versão diz assim, na NVI, diz assim: ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, abandone essa sua vida. Jesus não concordou com o pecado dela. Jesus não concordou com o pecado dela. Ele disse: agora vá e mude o seu comportamento. Deixe a sua promiscuidade, a sua vida imoral. Deixe de fazer aquilo que você está fazendo. Tente uma mudança de vida, um relacionamento aguçado, melhor, que faça com que você venha entender, que faça com que eu e você venha olhar para dentro de nós mesmos antes de negligenciarmos o nosso próximo, porque toda vez que nós julgamos, todas as vezes que nós olhamos ou comentamos comentários infelizes em relação ao nosso próximo, nós estamos negligenciando aquilo que Jesus fez por nós. Porque Jesus nos amou primeiro. Então hoje nós temos essa facilidade de amar o próximo ou não. Mas quando nós olhamos para Cristo, pelo que Ele fez por nós, nós não temos opção a não ser amar e perdoar o nosso próximo. Então Jesus nos redimiu em amor, nos amou primeiro, mas hoje há a dificuldade de amar. Não, eu não vou amar, porque não é comigo, eu não vou fazer, me magoou, me feriu. Mas como assim? Se a minha vida e a nossa vida foi em amor, por que eu não posso dar essa transferência de amor para o meu próximo? Como a palavra diz, Deus é amor.
Então ele me amou primeiro. Então, nesse sentido de que ele me amou primeiro, eu preciso fazer essa transferência de amor para o meu próximo. Então, quando nós julgamos, quando nós falamos o que não devemos, ou olhamos para o próximo, nós deixamos de ser juízes. Mas o ensinamento que nós aprendemos com Cristo, que ele não veio para nos condenar à morte, ele não veio para fazer com que nós vamos todos para o inferno, ou ser bem rasgado. Mas não, ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para dar perdão, ele veio para transformação de coração, daquilo que era cativo, daquilo que era dominado pelo pecado, agora está liberto. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus, mas ainda continuamos pecadores. 1 João diz que se nós falarmos que não temos pecado, nós mentimos, mas confessai os vossos pecados e ele vai nos perdoar. Então isso é um sinal que o pecado nos acompanha todos os dias e nós precisamos dessa confissão todos os dias. Então esse benefício que traz a palavra de Deus, do perdão de Deus para as nossas vidas, é necessário todos os dias. Se eu me perguntar quantas vezes eu pequei hoje, quantas vezes nós pecamos hoje, quantas vezes nós já pecamos ontem, todos os dias, irmãos, todos os dias, faça uma análise na sua vida, todos os dias. Talvez não seja como ela, mas a palavra fala bem claro que o adultério aqui, nesse significado dessa passagem aqui, ela foi consumado. Mas todo aquele que imagina, que pensa, ou que almeja, ou que imagina alguma mulher ou algum homem ou alguma coisa assim, já pecou. Então a intenção é pecado, imaginar é pecado, olhar também é pecado. Então não é o ato consumado que diferencia um do outro, não, tudo é pecado. Talvez aqui, olha, não, eu não sou adúltero igual ela, mas pode ser fofoqueiro, pode ser mentiroso, pode ser enganador. Então não existe distinção de nós e ela. Somos todos iguais. Não existe distinção daquele que engana e eu. Se eu deixar que a palavra de Deus não flua na minha vida, eu só preciso dar oportunidade para o erro, porque a carne fala mais alto. E a gente vê muitos números, pessoas de casos que a gente não acredita, fala, não acredito, aquela pessoa fez isso, matou, fez aquela coisa, aquela atrocidade que nos choca. Irmãos, somos iguais, só precisamos de uma oportunidade ou um abandono das coisas de Deus para fazer igual. Porque a carne está agindo a todo momento. E nós precisamos desse refrigério, desse perdão, de nos apresentarmos como ela diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha vida, como o publicano fez. Senhor, tem misericórdia. Eu sou pobre, miserável. Eu penso mal, eu falo que não devo, eu aponto o dedo. Em vez de fazer nós temos dificuldade em fazer esse olhar intromissível para dentro de nós, mas somos especialistas em identificar o problema na vida dos outros. Somos especialistas em levantar um histórico do passado das pessoas. Olha, aquilo ali, lembra? Mas nós temos a dificuldade de tirarmos de dentro de nós aquilo que nos aflige. Temos dificuldade em reverenciar a Deus com palavras daquilo que está fazendo mal para nós. Aquilo que nós pronunciamos com a nossa boca, que está dentro do nosso ser, corroendo. E às vezes a gente está achando que estamos vivendo um período de glória, de transformação, glória a Deus e aleluia, mas tem dentro de nós, tem algo que precisa do perdão de Deus. E quando nós abrimos o nosso coração e nos apresentamos como essa mulher se apresentou diante do Senhor, embora ela foi forçada, e esse não era a questão no sentido, mas é um ensino que nós estamos tirando aqui. Embora a questão ali era tentar fazer com que Jesus entrasse em contradição, mas a questão é que nós estamos fazendo uma aplicação pessoal na nossa vida. Nós apresentamos diante de Jesus da maneira dessa mulher. O pecado dela era adultério. Mas eu pergunto, qual é o nosso pecado? Qual é o pecado que nós queremos apresentar diante do Senhor? Qual é o pecado de hoje, de ontem? Qual é o pecado que me aflige? Qual é o pecado que está tentando lutar contra a minha carne todos os dias? Porque o amanhã será um pecado diferente. Eu quero saber, nós precisamos entender que todos os dias Jesus vem sobre nós para nos purificar, para nos limpar, para nos perdoar dos nossos pecados de hoje. De ontem, ficou ontem.
de amanhã será outros. Então todo dia nós precisamos ter essa luta de purificação da nossa mente. A palavra diz assim: Jesus poderia ter condenado ela, mas Jesus não condenou. Jesus poderia não nos perdoar, mas ele escolheu morrer na cruz do Calvário por amor a mim e você. Ele derramou o seu sangue, ele nos redimiu, ele nos deu uma nova esperança de vida. Somos salvos pela fé que nós temos em Cristo Jesus, mas nós não deixamos de ser pecadores. Nós não deixamos de ter pensamentos que às vezes podem nos levar à ruína todos os dias. A gente só precisa de uma oportunidade errada para fazer o que não devemos. Por isso que nós precisamos do perdão, do benefício do perdão sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Num todo, nós como igreja do Senhor, que amamos o próprio Cristo, que nos amou primeiro, e que temos essas nossas diferenças, nós precisamos entender que nenhum pecado é maior do que o outro. Nenhum pecado é diferente do outro. Só muda o nome, mas o pecado existe. O pecado assola. O pecado prejudica. O pecado mata. O pecado destrói vidas. O pecado destrói famílias. O pecado destrói relacionamentos. Porque quando nós julgamos do lado conjugal, vou falar do lado conjugal, quando nós, dentro do nosso lado, da nossa casa, nós começamos a apontar os erros e as falhas do nosso cônjuge, você é assim, você é assim, isso nos dá liberdade para que ela assim, sucessivamente, também comece a identificar os nossos erros. Você dorme demais, você come demais, você está gordo, e começa a identificar e a mencionar erros pequenos, que depois dá liberdade para que o nosso cônjuge também venha falar. E isso sucessivamente, se não parar, se não houver o perdão, se não houver um basta, ele aumenta cada dia mais. Por isso que hoje há pessoas, familiares, homens e mulheres que não se respeitam, casamentos destruídos, relacionamentos entre amigos, entre igreja, entre vizinhos, entre companheiros, entre familiares, irmão, pai, mãe, por conta de algo que não ficou para perdoar, que não deixou de perdoar, ou às vezes acusando por coisas banais, por coisas pequenas, por acusações irrelevantes, por sentimentos que não levam a nada, banais. Mas quando nós olhamos para nós, diante de Cristo, e nós vemos que nós temos essa necessidade do perdão do Senhor em nossas vidas, nós entendemos que o Senhor Jesus nos perdoa, e todas as vezes que nós apresentarmos diante dele com a nossa carne, que se a gente deixar, ela apodrece. Se a gente deixar de buscar o Senhor, ela faz com que nós venhamos afundar no pecado, no chacor de lodo e voltar, como Paulo fala em Gálatas. Não volte na escravidão. Não deixe que a escravidão te domine. Olhe para o céu, olhe para Cristo. Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus. Mesmo sendo pecadores, sim, somos. Mas olhando para Cristo. Porque é Ele que regenera. É Ele que nos dá força para continuar. Foi Ele que deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ajuda todos os dias na nossa vida a superar as dificuldades. Em tempos de calamidade, em tempos difíceis. Todas as vezes que nós estamos pensando em fazer algo, não é em ser o bom, porque eu vou ser salvo pelas obras. Não, não é. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos de bem, não. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Então, independente de você ou eu, nós sermos bom ou não, nada vai valer. Nós precisamos entender e nos apresentar diante do Senhor como pecadores, assim como essa mulher. A nossa condição de pecadores nos coloca na condição de pedirmos perdão a Cristo todos os dias. Então, todos os dias, nós precisamos redimir diante dele. Somos salvos pela graça de Jesus Cristo. E o amor que ele transmitiu para mim e para a sua vida é o amor que nós precisamos ter pelo próximo. É o amor que nós precisamos ter para com o nosso cônjuge, para os nossos irmãos, para todos aqueles que estão iniciando agora na fé, para que eles possam entender que não existe algo que possa ser melhor um que o outro, não.
Estamos todos na mesma linhagem, a linhagem do pecado. Estamos todos abaixo dela e superior a isso está Cristo. Por isso que nós precisamos olhar para Ele, que nós precisamos do perdão dEle. Nós precisamos nos redimir e nos orientar no Senhor. Todas as vezes que nós fazemos essa reflexão, todos os dias durante a noite, e que nós entendemos que o Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário por amor a mim e você, mesmo sabendo das nossas limitações, nós entendemos que não há nada que nós possamos fazer para pagar esse privilégio que Jesus nos deu, para pagar a Cristo por tudo aquilo que Ele fez por nós. E quando nós nos colocamos diante dEle, nos apresentamos como pecadores que somos, como essa mulher, nós entendemos que o amor de Cristo supera e perdoa todos os pecados. Independente de qualquer que seja o pecado, Jesus perdoa, Jesus ama. E é assim que eu e você, como igreja, precisamos olhar. Antes mesmo de olhar para o nosso irmão, nós precisamos olhar para Cristo. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós vemos as nossas mazelas, nós vemos as nossas dificuldades, nós vemos a nossa falta de orientação, que todos os dias nós precisamos nos redimir, nos orientar. Porque embora você possa ler, estudar, mas todos os dias, irmãos, todos os dias, nós precisamos ter essa reflexão em Cristo Jesus de quem nós somos. Porque quando nós estamos buscando mais a Jesus, buscando mais as coisas de Deus, mas nós entendemos que somos dependentes do Senhor em tudo. Eu fico aqui, eu vou concluo aqui, termino essa palavra aqui, não vou prolongar mais não. Eu gostaria que nós possamos refletir diante de tudo a circunstância da vida, não somente do que foi falado, mas de todas as nossas circunstâncias, de todo o nosso cotidiano, de tudo aquilo que nós temos vivido até o presente momento, de tudo aquilo que nós temos aprendido, falado, transmitido para as outras vidas, para o nosso cônjuge, para aquelas pessoas que estão do nosso lado. Se porventura, às vezes nós julgamos, ou falamos aquilo que não deveríamos ter falado, procure a pessoa, peça perdão, procure analisar, antes de ver, antes de falar ou fazer um comentário infeliz, olhemos para nós mesmos. Quem sou eu para falar do adúltero? Quem sou eu para falar do mentiroso? Quem sou eu para falar do ladrão, do traficante de droga, da prostituta? Quem sou eu para falar do irmão da igreja? Quem sou eu para falar do irmão do louvor? Quem sou eu para falar da irmã do círculo de oração? Quem sou eu para falar do meu vizinho? Há tempos atrás, eu estava na mesma situação, diante de um Cristo, buscando um Cristo para que Ele me desse a esperança de salvação. Hoje eu estou na mesma situação, buscando a Cristo para que Ele me perdoe todos os dias. Então a condição não mudou, só mudou o trajeto do meu coração, porque agora eu tenho a certeza absoluta que eu preciso de Jesus todos os dias, até o meu último dia de vida na terra. Possa ser amanhã, possa ser depois, ou possa ser daqui a alguns anos, mas essa certeza tem que habitar em mim e você. Não sou ninguém para julgar ninguém. Eu sou um pobre, cego, nu e miserável que precisa da misericórdia e do perdão de Jesus Cristo todos os dias da minha vida. E que nós possamos pensar dessa maneira todos os dias. Se nós nos preocuparmos em olhar para nós, em ter uma vida de devoção, em olhar os nossos pecados e lutar contra ele, nós seremos pessoas muito melhores todos os dias. Embora o pecado não vai nos abandonar, mas nós vamos lutar contra ele, para que o Senhor Jesus venha nos fortalecendo a cada dia pelo seu Espírito. E cada dia de transformação, de glória em glória, nós iremos entender que o Jesus, o Cristo, o Senhor e Salvador, o único e suficiente Salvador que nós necessitamos, está nos perdoando todos os dias de nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Eu fico por aqui, não vou prolongar mais. Eu gostaria que os irmãos, se pudessem colocar os pedidos de oração. Eu gostaria que a igreja, os irmãos, estivessem orando pela Kátia, filha da irmã Isabel, e pelos outros irmãos também que estão necessitados. Não vou lembrar o nome de todos, não vou nem me arriscar a falar, mas eu sei que o Senhor é poderoso para curar, o Senhor é poderoso para renovar, o Senhor é poderoso para perdoar, para restaurar vidas,
para dar o consolo que necessita, para visitar o enfermo, para visitar um pai, uma mãe, para libertar. O Senhor pode, Ele pode, e nós cremos que Ele pode. Que o Senhor visite, mesmo que seja no Brasil, em Portugal, na Grécia, na Espanha, na Holanda, em qualquer lugar desse mundo que tiver uma alma, que você esteja com a sua intenção voltada no nome dessa pessoa, em orando por essa pessoa, para que ela venha ser restaurada, a saúde, para que Deus conforte pessoas que estão perdendo os entes queridos, né? Tem muitas pessoas que se foram, né? E infelizmente não tem muito o que fazer para as que já se foram, mas para esses que estão, né, perdendo seus entes queridos, que Deus venha confortar o coração, que Deus venha dar vitória, que Deus venha dar a orientação que nós precisamos para o momento certo, trazer uma palavra de conforto, de consolo, de alegria, porque nós somos instrumentos de paz nessa terra, todos nós. Não é porque é pastor, é presbítero, é diácono, não. A palavra é para todos. Isso é só apenas um título, irmão. Todos nós somos embaixadores de Cristo, somos representantes de Jesus Cristo. Não pense você, se eu sei que você não vai pensar dessa maneira, mas não pense você não, que porque é o presbítero, porque é o pastor. Não, todos nós temos essa autoridade, né, em Cristo Jesus, de anunciar as grandes maravilhas que Ele faz da nossa vida, que Ele fez, que Ele transforma. Dê testemunho. Fale do testemunho, fale daquilo que Jesus fez na sua vida, porque o testemunho, ele transforma a vida das pessoas. Fale daquilo que Jesus, quem você era, o que você está fazendo, que Deus tem feito na sua vida. Fale daquilo que você já viveu, das experiências que você viveu com Jesus. Anuncie as pessoas, fale, não deixe, não guarde para você. Não seja egoísta de falar do amor de Cristo. Fale, anuncie, diga o quanto Ele é bom, o quanto Ele te perdoa, o quanto Ele me perdoa, o quanto Ele nos perdoa, o quanto Ele abre portas, o quanto Ele curou, o quanto Ele livrou, né, pessoas. Fale, anuncie, não deixe de falar, não tenha vergonha. Mesmo que seja no WhatsApp, mesmo que seja no telefone ou por mensagens escritas, anuncie. Você, eu, nós somos embaixadores de Cristo. E todos os dias nós precisamos falar do que Ele tem feito nas nossas vidas. E quando nós mais falamos, é como água no poço. Quanto mais você tira, mais brota. Quanto mais água você tira, mais água brota. É assim com a palavra de Deus. Quanto mais Deus te dá e você anuncia e você fala, mais Ele vai te dando. Isso traz crescimento. Esse é o rio de água vivas que Jesus falou. Que você vai estar dando rio, vai estar fluindo do seu ventre rios de água viva. Ou seja, quanto mais das benevolências de Jesus você anunciar para as pessoas, mais Ele vai te dando. E a graça dele vai crescendo dia após dia na nossa vida. Fale do amor de Cristo, não deixe de falar. Amém? Eu vi os irmãos colocando o nome aí, orar pela pastora Rose Broca, querida, saudade da pastor Adriano, todos os irmãos aí, eu vi alguns nomes, mas não vou conseguir passar agora, mas os nomes aí de todos os irmãos, esteja orando, os irmãos viram, né? Esteja orando por essas pessoas, pela vida dessas pessoas, para que o Senhor venha curar, trabalhar no interior, e que eles possam reconhecer a Cristo como o único suficiente, se porventura não o conhecem, mas se conhecem, que Jesus venha fortalecer ainda mais a fé de cada um, para que nós possamos unidos crescer em Cristo, para que nós possamos unidos entender que Jesus é o único suficiente Salvador das nossas vidas, e nós somos dependentes de Cristo a todo momento, a toda hora, a todo dia, e até o dia vindouro dele, ou até o dia da nossa ida, né? Porque há duas maneiras de Jesus vir, ou ele vem, ou nós vamos, né? Então, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Vamos orar. Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua infinita bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo perdão, Senhor, que nós recebemos, o perdão da regeneração, o amor, Senhor, que vem sobre as nossas vidas, que nos dá a alegria da salvação, e entendemos, ó Deus, que somos necessitados de Ti todos os dias, e temos essa autoridade, Senhor, de anunciar o Teu amor, representantes do Teu reino nessa terra. Que o Senhor venha usar, Senhor, cada irmão, cada serva, Senhor. Que o Senhor venha atender cada oração, Senhor, que estará sendo designada a Ti agora. Que o Senhor esteja atendendo, que o Senhor esteja transformando a vida, Senhor. Que o Senhor esteja olhando, Senhor, pela vida
dessas que a igreja está orando, pela vida dessas pessoas, desses nomes que estão ali descritos. Que o Senhor esteja visitando, curando, renovando, restaurando, dando ânimo dobre, Senhor. Visita as famílias, ó Pai, que estão perdendo seus entes queridos neste momento. Que o Senhor esteja confortando os corações, dando alegria, dando gozo da Tua presença. E que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos, Senhor, pela vida desses que estão enfermos, ó Pai, da Kátia. Te pedimos, Senhor, pela vida da pastora Rose Broca, sua família, seus filhos, Senhor, seus familiares. E que o Senhor esteja abençoando a vida desses que estão assistindo essa live, que vão assistir, todos os familiares, toda a família. Que o Senhor esteja visitando as casas, Senhor, os casamentos, estejam visitando os jovens, ó Deus. E que eles possam crescer em graça, sabedoria e conhecimento diante da Tua presença. E que Seu reino venha se fortalecer, ó Deus. Que esse período, Senhor, de quarentena não seja para nos destruir, mas está sendo para nos fortalecer a cada dia mais, aguçando o nosso entendimento e nos fazendo entender, Senhor, que somos dependentes e completamente necessitados do Teu amor e da Tua misericórdia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido, querida, e que tudo que nós fizermos, falarmos ou pensarmos, seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todos os irmãos. Que Deus abençoe grandemente. Com o decorrer aí, os irmãos vão estar anunciando o cronograma, e que Deus abençoe. Não deixe de acompanhar, não deixe de crescer, e que o Senhor possa falar tremendamente, grandemente na sua vida, na minha vida, porque o Senhor tem maneiras inusitadas para falar. Talvez é no louvor, é numa palavra, é num sonho, numa revelação, usa um irmão. Deus tem inúmeras maneiras de falar contigo, e eu almejo que Ele fale contigo poderosamente. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um resto de noite aí no Brasil ou em outros lugares. Tenha um resto de tarde, e que o Senhor o abençoe grandemente. Um abraço a todos.